Somos hoje chamados e chamadas, neste debate proposto pela representação parlamentar do PPM, a analisar o desemprego na região. Os números não desmentem a tragédia social que assola os Açores. Hoje, o desemprego atinge um número recorde de cerca de 20 mil trabalhadores em números e em termos reais. Esta calamidade social é adensada de forma dramática quando analisamos globalmente a situação da população açoriana, somando ao desemprego existente mais de um terço da população a viver abaixo dos níveis de sobrevivência consignados pela União Europeia. O empobrecimento acelerado da chamada classe média é hoje mais um fator de empobrecimento dos trabalhadores e trabalhadoras a que se junta a falência de empresas, cujo enfoque, na grande maioria dos casos, é o mercado interno açoriano e até mesmo de cada ilha de per si. Em suma, hoje os Açores perdem emprego, as famílias que trabalham empobrecem e os jovens que congregam a geração academicamente mais preparada debanda da sua terra ou vive na precariedade, impedida de ser a mais-valia que justamente ambicionava ser e que a sociedade açoriana ambicionava ter. Mas este é, na prática, o cenário de todo o país. Infelizmente, esta tragédia social não assola só os Açores. O todo nacional vive os mesmos dramas. E então, de quem é a culpa? Assistimos hoje nos Açores, nesta pré-campanha eleitoral antecipada, ao passa-culpas entre os partidos que ainda há 8 meses atrás assinaram o Pacto da Troika. Se em 2008 assistimos ao "votem em mim, que a crise não chega cá", agora assistimos ao "votem em mim, que eu acabo com a crise". Haja decoro, senhoras e senhores deputados. Ainda não há 10 meses, Carlos César, Berta Cabral e Artur Lima estavam unidos e diziam: ou a Troika ou o desastre. Temos que pagar a dívida, não há outro caminho. Mas afinal, é o caminho que escolheram que semeia a miséria, o sofrimento e a incerteza nos lares dos Açores. São, por isso, corresponsáveis por esta situação. E pior, são igualmente responsáveis por não inverterem este caminho. Não só em 2013 se antecipar igualmente penoso, mas também porque a tal da dívida, em vez de diminuir, aumenta de tal modo que no fim deste ano será superior a 200 mil milhões de euros. Este é o caminho que impede, em nome da dívida, o investimento público, que traz a maior carga de impostos jamais vista, que asfixia as empresas e as famílias, que gera falências em catadupa e que tem, como resultado, desemprego atrás de desemprego. É este o resultado do vosso caminho. Renegociar a dívida e auditá-la é o único caminho viável e a cada dia que passa é mais tarde para o fazer. Sendo certo que este é um desígnio e um imperativo nacional, cabe aos deputados e deputadas desta Casa minimizar os efeitos desastrosos desta política nos Açores. E minimizar é dizer, já e a uma só voz, que queremos a reposição da Lei de Finanças Regionais de 2010 de forma exclusiva para os Açores e que não aceitamos mais aumento de impostos. Estão de acordo, senhoras e senhores deputados? É que esta é a hora de defender os Açores. Hoje toda a gente fala em reabilitação urbana. Ainda bem, pois há 3 anos atrás éramos os únicos a levantar esta proposta. Mas sendo a situação de emergência para as famílias que sofrem com o desemprego, para quando um plano integrado, quantificado no tempo e nos recursos, capaz de conjugar meios financeiros e logísticos do Governo Regional e das autarquias, em vez de promessas do tipo faremos isso e muito mais quando ele ou ela ganharem as eleições. Os açorianos e as açorianas exigem de nós mais ação e menos promessas. Mas esta política da Troika, a que o PS, o PSD e o CDS chamam sua, e que, aliás, os 2 últimos pretendem mesmo ultrapassar, se conduz o país a quem trabalha e quem trabalha para a miséria, engorda mais e mais os poderosos. Se alguém tivesse dúvidas, senhoras e senhores deputados, bastaria assistir nesta última semana ao caso BPN e à saga EDP. Ou seja, o exemplo que Berta Cabral,
quer trazer para os Açores é onde o Governo que extorquia os pobres e os trabalhadores e trabalhadoras para entregar aos ricos. Mas, doutora Berta Cabral, não é preciso esforçar-se muito, pois o Partido Socialista já está a tratar desse assunto. O Governo de Carlos César festejou, timidamente, o facto de, em 2009, os Açores passarem a ser a 4ª região mais rica do país e terem superado os 75% da média europeia do PIB per capita. A obra do Partido Socialista aí está. A região produz mais riqueza, mas, simultaneamente, o número de pobres aumenta. A pergunta elementar que se impõe, senhoras e senhores deputados, é esta. Então, para onde, para quem é que vai esta riqueza? Como vê, doutora Berta Cabral, o PS trata bem dos seus objetivos. Mas o PSD quer ir mais além. Vai daí, inventa um novo slogan, Açores Região Económica. Convenientemente, omite o significado deste mistério. O Bloco de Esquerda levanta uma ponta do véu. A agenda secreta é nem mais nem menos do que a privatização de todos os setores estratégicos da economia e serviços públicos, para, à semelhança da EDP, pôr os contribuintes a pagar a satisfação das clientelas endinheiradas dos Açores e não só. EDA, SATA, água, portos, saúde, educação, vai tudo para elas e o povo, evidentemente, paga. Os partidos da Troika são os únicos responsáveis por esta situação e ainda querem agravá-la. Está na hora, enquanto ainda é possível, de inverter o caminho. Apresentamos propostas concretas para os Açores. Estão disponíveis, senhoras e senhores deputados, para as discutir? Para nós é já amanhã. Os Açores e as suas populações não esperam nem exigem menos de todos e de todas nós.